Vamos lá. Olha só. A proposta, então, aqui é que a gente faça a análise e levantamento de requisitos para as classes que vão compor classes herdeiras de pessoa. Dentro da nossa aplicação, a gente vai ter 3 entidades distintas. Uma para gerente, outra para vendedor e uma outra ainda para cliente. Sendo que todas as 3 têm características ancestrais aí que são de pessoa. Tanto o gerente quanto o vendedor como o cliente obrigatoriamente precisam ser uma pessoa, né? Então, a primeira classe que a gente vai incluir aqui no pacote classes vai ser a classe pessoa, certo? A gente vem aqui, cria essa classe e depois vamos fazer a análise de quais atributos compõem uma pessoa, né? Alguém me dá uma ajuda aí, uma dica? Pessoa. Toda pessoa vai precisar ter no nosso sistema. Nome. 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 Nome é o Isso. primeiro, né? Com certeza. Vamos lá. Vai ser assim, ó. Private string nome. Tá certo. Alguma outra característica de pessoa vai ser importante para a gente lá na frente? Toda pessoa obrigatoriamente tem CPF. CPF? A gente vai precisar saber o CPF do gerente? Sim. Sim, em dado momento, sim, né? A gente pode colocar como um campo não obrigatório, mas que é vinculado à pessoa, sem dúvida, né? Então, vamos colocar um private string CPF. Olha o que acontece. Não vou fazer uma análise muito aprofundada aqui, porque isso vai fazer parte da proposta do trabalho, tá bom? Vocês vão fazer em duplo. Então, vou considerar esses 2 atributos. Lógico, nome é relacionado à pessoa, CPF é relacionado à pessoa. Está resolvido isso. Mas algumas outras características talvez sejam importantes, tá? E que seja comum a todas as pessoas que estarão no sistema, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui em seguida é inserir um método construtor para a pessoa, para esses 2 atributos, e depois a gente vai gerar um método construtor para o método construtor, não, métodos get e set para todos os atributos dessa classe, certo? Ficou assim. Agora, eu preciso criar uma outra classe chamada cliente, tá? Eu vou criar uma outra classe chamada cliente. Essa classe cliente, obviamente, a gente subentende que é uma pessoa, né? A gente precisa que o cliente seja uma pessoa, que tenha nome, que tenha CPF. Agora, o que diferencia o cliente da pessoa, tá? E aí você pode definir uma série de regras. Fala assim, ó, seria interessante para o modelo de negócio saber qual a profissão do cliente, né? Ou seria interessante do ponto de vista do negócio saber qual que o número da carteira de habilitação. Eu preciso saber se o cara é habilitado, então eu preciso pegar o número da habilitação dele, certo? Então vamos considerar esse como um atributo, né? Número da carteira de habilitação vai ser 1. Vou declarar um private, vamos colocar como string, pode variar, número, carteira, habilitação. Alguma outra característica específica para cliente? Seria interessante talvez colocar no cliente a renda média, né? Eu preciso saber se o cara vai ter condições de arcar com o contrato na hora de fazer uma análise, né? Vamos colocar um private, float, definimos o float como padrão aqui, renda média, tá? A gente pode definir outros, mas aqui o cliente, ele vai estender as características de pessoa, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos criar um método construtor. Nesse método construtor, a gente vai determinar que todos os atributos de classe serão inicializados e
serão inicializados também os métodos, a classe mãe, né? A classe pessoa. Só que a gente vai precisar fazer essa inversão, ó, porque aí a gente cria um padrão, sendo que nome e CPF são ancestrais, eles serão solicitados primeiro no construtor de cliente. Além disso, vamos colocar aqui os métodos get e set. Vamos gerar eles todos já. Tá certo? Muito bem. Olha, cliente é uma pessoa que possui nome e CPF, assim como toda pessoa possui, e possui, além disso, o número da carteira de habilitação e a renda média. Agora a gente tem que partir para uma outra análise, né? Onde a gente tem colaborador, né? A gente tem colaboradores na nossa locadora de veículo. Então, vou criar uma classe colaborador. Essa classe colaborador, já imaginei até dois atributos, tá certo? Dois atributos específicos aqui de colaborador. Um deles vai ser um private string número da carteira de trabalho. Todo colaborador obrigatoriamente precisa estar registrado nesse modelo de negócio, né? Trabalhador formal. E outra característica que eu vou colocar que é comum aqui, eu vou colocar um float salário base, tá certo? Então, todo colaborador, ele vai ter o número do registro, né? O número da carteira de trabalho registrada e o salário base. Então, além disso, o colaborador, ele obrigatoriamente precisa ser uma pessoa. Então, essa classe colaboradora estende a classe pessoa. E quando eu gero um método construtor, aqui, vou gerar um método construtor da classe colaborador, e ele vai ter que, por extensão, determinar o nome do colaborador e CPF, certo? Nome do CPF, número de carteira de trabalho, salário base. Além disso, a gente sempre implementa os métodos get e set para esses dois atributos, porque o da classe pessoa a gente já tem, certo? Agora, um colaborador, a gente determinou que ele se diferencia de duas formas, né? A gente pode ter um vendedor, que é colaborador da locadora, e a gente pode ter um gerente, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nas classes, no pacote classe, eu vou criar uma nova classe. Essa nova classe é vendedor. Esse vendedor, ele vai ter nome, CPF, número de carteira de trabalho, salário base e em algumas empresas existe aí essa característica que o vendedor pode, aliás, além dele ter um valor de comissão, vou declarar aqui, ó, private, float, taxa, comissão. Em cima de cada locação, qual que é a taxa de comissão que ele vai ter? Ele vai ter 5% do valor total do contrato? Vai ter 10%? Existe uma política ainda que a gente pode implementar o seguinte, o veículo tem um valor base de locação, mas aí a gente pode falar assim, ó, depois de um tempo, ou depois de algumas metas batidas, o vendedor pode ter um valor uma taxa de comissão maior, ele pode dar um desconto maior na hora de fazer a locação. Então a gente pode delimitar isso dentro do sistema, tanto a taxa de comissão quanto a taxa de desconto que o vendedor pode oferecer para aquele veículo e para aquele cliente, diferenciado para cada um. Então vou declarar um private float, taxa máxima de desconto que ele pode oferecer aí na hora de fazer uma locação de veículo. Então, aqui já está de bom tamanho. Agora a gente tem uma herança que vai ser de vendedor, é uma classe filha de colaborador, certo?
E aí, o que acontece nesse caso? No método construtor, quando a gente for criar um objeto da classe vendedor, vai ser necessário informar o nome, o CPF, o número da carteira de trabalho, o salário base, a taxa de comissão desse vendedor. Vou dar uma quebra de linha para aparecer todos aqui, ó. A taxa de comissão e a taxa máxima de desconto que esse vendedor pode oferecer. O método super, ele vai invocar então, só recapitulando, aqui na classe vendedor, o método super, voltando aqui, ó, o método super, ele invoca o método construtor da classe colaborador, passando nome, CPF, número de carteira de trabalho e salário base, exceto os dois atributos locais da classe, que invoca ainda o método super. E aí a gente vem até pessoa, exceto o atributo nome e o atributo CPF. Então, um vendedor sempre será um colaborador, que sempre será uma pessoa. Agora a gente precisa incluir os métodos get e set para todos os atributos de classe. Vou selecionar todos e gerar o método construtor. Os métodos get e set, aliás, o construtor já foi implementado. Por fim, eu vou criar uma nova classe chamada gerente. O que diferencia um gerente de um vendedor, então, pessoal? Vou colocar aqui o gerente, também como colaborador. Eu vou declarar um private void percentual participação lucro, onde eu vou oferecer participação nos lucros, private void não, private float, onde eu vou oferecer para o gerente uma participação nos lucros da empresa. E aí eu posso ter um gerente numa filial, um gerente em outra filial e percentuais diferenciados para cada tipo de gerente, né? Então, antes de gerar o construtor, eu defino que gerente estende da classe colaborador. Portanto, um gerente é um colaborador que, por sua vez, é uma pessoa. No método construtor, a gente vai setar o atributo dessa classe percentual participação, e ele vai solicitar nome, CPF, número de carteira de trabalho, salário base, que são das classes superiores, né? Classe mãe. E vai pedir ainda percentual de participação nos lucros, além de implementar os métodos get e set. Get set vai manipular o atributo de classe e as classes mães, as classes superiores ancestrais que possuem seus próprios métodos get e set. Portanto, essa é a estrutura básica, onde uma pessoa, onde a classe pessoa é mãe de cliente e de colaborador, e a classe colaborador é mãe de vendedor e de gerente. Tá certo? Essa é a análise base. Inicialmente é isso. E aí vocês vão incluir outros atributos de classe para a gente colocar como atividade avaliativa. Tá bem até aí?